Eu vou esperar que você aguarde. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 8. A palavra do nosso Deus nos diz assim em Romanos, capítulo de número 8. Eu vou ler com você do verso 1 ao verso de número 11. E diz assim a palavra de Deus: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Diga comigo: a inclinação da carne é morte. Diga comigo: mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Diga: vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar adorando a esse Deus maravilhoso. Eu quero falar com você nesta manhã a respeito de ser nascido do Espírito. 50 dias depois da Páscoa é comemorado Shavuot, ou Pentecostes. E nós estamos exatamente no cumprimento dos 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Shavuot. E foi exatamente por esses dias que o Espírito Santo foi derramado e liberado sobre toda a carne. E a partir deste instante, o homem passou a viver segundo a operação do Espírito de vida. E eu quero falar com você nesta manhã sobre nascido do Espírito. E eu quero começar já te fazendo uma pergunta nesta manhã. O que significa para você ser nascido do Espírito? O que é ser nascido do Espírito? Você se considera um nascido do Espírito? Pois bem, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne, veio sobre os homens para fazê-los ou fazer neles uma nova obra, para restaurar aquilo que Deus havia criado. O Espírito da vida começa a habitar dentro deste homem, e esse homem agora começa a ter sentimentos diferenciados. Esse homem agora começa a ter pensamentos diferenciados. Então, amado, começa agora o Espírito de Deus a agir na vida desta pessoa.
e aquilo que era tão latente na sua vida, o pecado que dominava esta vida, o pecado que regia esta vida, agora começa a perder a força no seu corpo, começa a perder a força na sua vida. A Bíblia diz, amado, que todo homem nascido de homem nasceu em pecado, já nasceu com a herança do pecado. Mas o que é nascido do Espírito, o pecado começa a morrer em si, porque ele leva a sua carne a morrer com Cristo. Você entende isso, amém? É quando eu faço a vontade que há em mim morrer, é quando eu levo os meus desejos a morrerem diante do grande eu sou, porque agora eu sou nascido do Espírito, e quem dita as regras agora na minha vida não é mais a minha carne mortal. Agora quem dita as regras na minha vida é algo que vem dos céus, é algo soberano, que está me reconstruindo, que está me recuperando na essência, me levando a estar na presença de Deus como Deus me criou. Quando Deus te criou, querido, Deus criou você puro. Quando Deus te criou, Deus criou você um ser perfeito. A Bíblia diz, em formosura Deus te criou, em perfeição Deus te criou, porque tudo que Deus cria é perfeito. Mas o pecado entrou no mundo, e quando o homem Adão, o primeiro Adão, pecou, ele falhou e permitiu que na sua carne o pecado entrasse. Mas o segundo Adão, que é Cristo, ele veio em carne, diz o texto que nós lemos, para aprisionar na sua carne o pecado. Preste atenção o que foi que Jesus veio fazer. Jesus veio aprisionar na sua carne o pecado, porque precisava que um homem nascesse e morresse sem pecar, para que o pecado fosse aprisionado, para que o pecado perdesse a força. Então hoje, se você pecar, querido, você tem que fazer força para pecar. Ao contrário do que alguns vivem morrendo de medo de caírem, se você continuar lendo o texto, que o apóstolo Paulo, é bem extenso o texto, o apóstolo Paulo vai dizendo assim para você: agora, irmãos, você lança fora o medo de pecar, você tem que andar como livre, porque agora o Espírito de Deus te libertou da força do pecado, o pecado já não te domina mais. É por isso que todos nós somos indesculpáveis. Não temos desculpa quando nos apresentarmos diante de Deus, porque o pecado já foi dominado. Porque o pecado foi dominado, querido. O pecado perdeu a sua força, porque Jesus veio em carne e ele aprisionou o pecado na sua carne e diz: é possível um homem nascer e morrer sem pecar. E por isso que Jesus teve que passar pela morte. Algumas pessoas até elas dizem: mas o mundo, pastor, meu Deus, o mundo oferece modalidades de pecados diferenciados. Meu Deus, o mundo está difícil de se viver. Desde que o mundo, é difícil de se viver nele. Desde que o mundo é mundo, tem pecado no mundo, querido. Aquilo que você pensa que agora as pessoas estão depravadas e tudo mais, isso aí já aconteceu. Deus já destruiu cidades por causa da depravação do povo. Então, querido, o viver hoje no Espírito é você dar lugar ao Espírito de Deus. O lugar em si não influencia quem você é em Deus. Preste atenção. O lugar em si não influencia quem você é em Deus. As pessoas não influenciam quem você é em Deus. O que influencia o que você é ou não é em Deus é se você anda na carne ou se você anda no Espírito. Você quer um exemplo de que o lugar não influencia? O primeiro Adão, ele caiu, querido, no paraíso. O segundo Adão, que é Cristo, venceu o pecado no deserto. Você entende isso, amém? O lugar em si, as pessoas em si, não vão influenciar quem você é em Deus. O que vai diferenciar, amado, é viver uma vida no Espírito. É viver uma vida na dimensão maior.
E eu quero te convidar nesta manhã a pedir ao Espírito Santo de Deus para entender aquilo que Deus está te dizendo nessa manhã. Eu quero que você, amado, abandone a sua mente carnal e você comece a prestar atenção no Espírito daquilo que Deus está nos dizendo nessa manhã. Deus quer te levar para uma dimensão mais profunda. Eu quero que você diga isso à pessoa que está do seu lado. Diga: Deus quer te levar a uma dimensão mais profunda. Então, querido, livra-se da mentalidade carnal, porque é impossível o Espírito de Deus fluir em você se você ainda tem pensamentos carnais e pecaminosos. Se você ainda alimenta o desejo da tua carne, é impossível o Espírito de Deus fluir. Pessoas que querem, amado, viver uma vida dupla na presença do Senhor, viver uma vida doble na presença de Deus, é impossível, querido. Eu quero que você nesta manhã, porque isso é conversão, isso é transformação, é quando você reconhece que a tua carne não presta. A Bíblia diz: o teu corpo na verdade está morto, o teu corpo na verdade não tem justiça nenhuma, o teu corpo na verdade reina a morte, mas no teu espírito reina a vida. É impossível você continuar da mesma maneira. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus nesta manhã que o Espírito de Deus vai te levar a tomar um posicionamento. Você entende isso? Amém? É impossível, querido, você satisfazer a carne e pedir para o Espírito Santo satisfazer o teu espírito. É impossível. É impossível você chegar diante, amado, de uma televisão, um computador, ou seja lá o que for, e satisfazer-se na pornografia e chegar aqui e dizer: vem sobre mim, Espírito Santo. Ele não vem. É impossível, amado, você andar na rua olhando e medindo as pessoas e desejando-as e chegar aqui e dizer: vem sobre mim, Espírito Santo. É impossível. É impossível. É impossível você estar trapaceando enquanto você vai fazer os seus negócios, os seus comércios, e chegar aqui e dizer: Senhor, me abençoa e vem sobre mim, Espírito. É impossível. É impossível. Eu quero dizer para você nesta manhã que o Espírito de Deus está me mandando te convidar a viver uma vida só no Espírito, a viver uma vida somente para agradar a Deus, a viver uma vida, querido, querendo descobrir a dimensão do sobrenatural, a dimensão do impossível. Você entende isso? Amém? Mas às vezes a pessoa está vivendo uma vida tão carnal que ela não consegue acreditar que ela pode transcender no mundo espiritual. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida tão terrena, tão mundana, tão carnal, que ela crê, mas ela não crê. Que ela acha que é possível alguém viver uma vida espiritual, mas não para ela. A pessoa crê que Deus pode fazer o impossível acontecer, que Deus pode falar com pessoas, que Deus pode revelar, e elas até vêm à igreja dizendo: fala comigo, Deus, mas usa o teu servo. Fala comigo, Deus, mas usa a tua serva. Quando na verdade Deus está chamando para você viver uma vida no Espírito, para você ouvir Deus. Irmãos, essa semana eu estava limpando o meu quintal, sexta-feira, estava lá atrás, e enquanto eu estava ali, amado, sofrendo, né, e dizendo: ô Adão, né, brincadeira, eu ouvi uma voz nitidamente dizendo assim: Jesus está voltando. Aleluia, Senhor. Eu olhei para o céu e eu disse: meu Deus, que foi isso que eu acabei de escutar? Irmãos, uma voz que veio do céu. Eu não estou louco e não estou mentindo, a menos que eu esteja pirando. A menos que eu esteja... se tiver psiquiatra aqui, por favor, vamos fazer uma psicanálise.
A menos que eu esteja ficando louco, irmão, uma voz lá do céu, eu limpando meu quintal lá, rastelando a grama que eu tinha cortado, e lembrando do irmão Vilmar, e dizendo: por onde será que o irmão Vilmar anda? Eu devia ter chamado ele para me ajudar. E aí eu digo, e a minha esposa também falando: você devia ter chamado alguém para fazer isso. E eu estou fazendo lá. E de repente, irmãos, como eu estou dizendo para você, ou eu estou ficando louco, ou aquilo foi de verdade. Uma voz lá do céu me disse exatamente isso, assim, só me disse isso: Jesus está voltando. Eu olhei para o céu e disse: será que agora? Parei, fiquei olhando, e comecei a orar pela igreja, pela minha casa. Comecei a orar e literalmente, irmão, fiquei esperando. Eu falei: vai estrondar, porque eu escutei, eu não estou ficando louco. E aí eu comecei a orar, e aí eu comecei a me lembrar dos irmãos que estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. E aquilo começou a bater um peso no meu coração, começou a bater uma tristeza. Aquilo que de repente aquela voz me trouxe aquela alegria, ao mesmo tempo começou a me dar uma tristeza, um peso no meu coração. E eu comecei a dizer: meu Deus, e os irmãos? Meu Deus, e as minhas irmãs? Meu Deus, e aqueles que andam com aparência de santidade e não estão vivendo em santidade? Oh Deus! E aí eu comecei a pedir: Senhor, dá mais um tempinho. Olhei para o céu e disse: Deus, dá mais um tempinho. Deixa eles entenderem que eles precisam viver uma vida do Espírito. Por favor, mais um tempinho. Eu não ouvi mais nada. Você vai dar tempinho ou não vai dar tempinho? Mas eu orei dessa maneira. Irmãos, eu quero que você entenda, querido, que está chegando o dia. Está chegando o dia, queridos. Nós não temos tempo mais para ficarmos com coisinhas. Nós não temos tempo mais, amados, para ficarmos resistindo o que o Espírito de Deus quer fazer nas nossas vidas. Tem um monte de gente, amado, dizendo que é de Deus, mas resistindo o Espírito Santo, não buscando o Espírito Santo. Olha, deixa eu dizer um negócio para você. Eu amo a prosperidade, eu amo que você prospere, fico feliz quando você prospera. Algumas pessoas nem gostam de me ouvir porque eu não prego muito sobre prosperidade. Meu querido, mais do que a prosperidade terrena, é você entrar nessa dimensão do Espírito de Deus. Mais do que isso, querido, é você se lançar em Deus. Posso te dizer um negócio? Eu não conheço na Bíblia nenhum profeta que andou no Espírito e era rico. Inclusive Jesus, que era o Messias, que é o Messias. Não conheço um. Você, querido, não precisa abrir mão de tudo, se lançar em Deus. Não estou falando aqui para você parar de trabalhar, não vem não. Não vem pegando o gancho errado. Estou dizendo, querido, para de projetar a tua vida para ser fazendeiro. Para de projetar a sua vida para ser empresário. Pastor, mas é necessário que os empresários existam. Então vai, exista. Mas é necessário que os profetas também existam. Você entende isso, amém? É necessário que os profetas existam, porque a Bíblia diz, amado, aonde não há profecia, o povo se corrompe. É necessário que haja homens e mulheres espirituais, cheios do Espírito Santo de Deus. E enquanto você não crer que Deus proverá, não vai haver provisão. O Salmo 127, querido, oh meu Deus, para onde Deus está me levando? O Salmo 127 diz assim: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão é para você se levantar de madrugada, comer pão de dores e dormir à noite, quase que nem dormir, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os seus trabalhadores. Você entende isso, amém? Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam os sentinelas.
Querido, é tempo de você começar a se entregar a Deus de verdade. Eu quero que você diga isso ao teu irmão: se entrega por completo. Diga para ele: se entrega por completo. Você sabe o caminho, você conhece o caminho, você sabe que você precisa se entregar, e isso vai gerar em você, querido, uma renovação e uma transformação. Abandona essa mente carnal. Amado, se você não abandonar essa mente carnal, você corre o risco de ficar obsoleto, de ficar ultrapassado. Todo mundo foi e você ficou. Todo mundo, amado, está numa nova dimensão e você continua na mesma. Há quantos anos você é crente? Olha para trás, irmãos, em nome do Senhor Jesus, e vê se você moveu do lugar. Jesus disse: você vai trabalhar e não move do lugar. Por que será? Com as vossas preocupações você não consegue fazer nascer um cabelo na tua cabeça. Pelo contrário, você perde eles. Essa parte é minha, tá? Você entende isso, amém? Queridos, você precisa entender a depender exclusivamente de Deus. O verso 3 que nós demos diz assim: porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. A dependência, querido, da sua natureza humana, ela acabou em Cristo. Ela se encerrou em Cristo. Você não depende da sua natureza humana. Agora o Senhor está nos convidando a vivermos uma vida no Espírito, a vivermos uma vida consagrada. Irmãos, eu estou te convidando a buscar Deus. Irmãos, eu estou te convidando a querer ver mais de Deus. Eu estou te convidando a querer sentir mais de Deus, a ouvir, a ver, a sentir. Eu estou te convidando a entrar numa dimensão do sobrenatural, a andar diferente. Eu estou te convidando a ser diferente, igreja. Eu estou te convidando a ser diferente, igreja. Eu estou te convidando, amados, a olhar para o irmão e discernir o que está acontecendo com ele. Eu estou te convidando, querida igreja, a ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Eu estou te convidando, irmão, para quando você der a mão para essa pessoa que está aí do seu lado, você discernir no Espírito o que está acontecendo com ela e liberar uma palavra de bênção. Eu estou te convidando a andar no Espírito. Eu estou te convidando, amado, a ser reformado por Deus e a ser transformado por Deus, a ser renovado por Deus, a não depender da natureza humana. A Bíblia nos diz, amado, que a inclinação da carne, ou a inclinação da carne, identifica-se com aquilo que me sacia carnalmente. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Tem gente que diz assim: pastor, o pecado me persegue. Pastor, mas aparece uma coisa. Sabe por quê? Porque você se identifica com ela e ela se identifica com você. Porque a inclinação do teu coração, quando sai de casa, já sai que nem um caçador, já sai que nem um predador, pronto para o bote, pronto para o ataque. Inclinação da carne. Fica com imaginação vãs, alimentando a carne e satisfazendo-se com ela. Mas quando você vive uma vida no Espírito, você já acorda pela manhã ligado em Deus. Você já acorda pela manhã dizendo: Senhor, eu sou teu, tu és meu, o que nós temos para hoje? Que gigantes nós vamos matar hoje, Deus? Você entende isso, amém? Que gigante nós vamos matar hoje, Deus? Senhor, tu estás comigo, tu és o meu escudo e bloqueio, tu és a minha fortaleza, vamos junto, Deus. Você entende isso, amém? Tem gente que acorda pela manhã, nem convida Deus, porque vai que o pecado bate a porta, Deus não pode estar junto.
Eu tenho que aproveitar a oportunidade. Convide Deus, o Espírito Santo, para estar com você. Convide Deus, o Espírito Santo, para estar com você. Comece a viver uma vida no Espírito, inclinando-se para as coisas do Espírito, vivendo, amado, 24 horas. Desamera se vão te chamar de fanático ou não. Viva para Deus, trabalhe para Deus, pense nos céus todos os dias da sua vida. Irmãos, pense nos céus todos os dias da sua vida. Irmãos, eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas os ministros já não ministram mais sobre as mansões celestiais. Nós já conquistamos elas aqui na terra. Você entende isso? Eu me lembro, amado, eu sou de uma época onde ser crente era sinônimo de ser pobre. Crente, aqueles pobres. Aí nós nos enfezamos com o mundo e diz: vai me chamar de pobre? Pois eu vou dar o troco, eu vou ser rico. E nós ficamos ricos. Ou pelo menos alguns de nós ficaram ricos. E aí nós compramos mansões. E aí nós paramos de sonhar com as mansões celestiais. Quando nós morávamos naquela casa onde chovia e dava goteira, as mansões celestiais foram feitas. Céu, lindo céu, vou morar no lindo céu. No céu tem uma mansão preparada para mim. Os crentes já não oram mais assim. Os crentes pararam de orar assim. Quando nós falamos em mansões celestiais, as pessoas já começam a comparar com os que elas têm aqui na terra. Dizem: não está ruim não, aqui não, viu? Será que pode ficar melhor no céu? Será que pode ser melhor lá no céu? As pessoas pararam de desejar os céus. Sabe por quê? Porque a mente delas se concentraram na terra. Porque as mentes delas, amados, se concentraram, e aí elas começaram a se encher de angústias, de insatisfações. E aí elas vêm para a igreja e elas já não sentem mais nada. Elas vêm para a igreja e elas ficam medindo o tempo da pregação. E elas ficam assim: falta 5 minutos, quero só ver. Mas esse pastor, o bicho fala que nem pobre na chuva. Não vai acabar meio-dia de jeito nenhum, conhece. Já conhece. Aí tem gente que fica intercedendo, vira até espiritual, né? Toca nele, Deus, para ele acabar mais cedo hoje. Você ri, né? Queridos, é tempo de nós pensarmos nas coisas de cima. É tempo de nós pensarmos nas coisas celestiais. É tempo, amado, de nós andarmos no Espírito, nos vestirmos do Espírito de Deus. Queridos, os homens de Deus na igreja primitiva, quando eles passavam pelo caminho, até a sombra deles curava os enfermos, de tão cheios de Deus que esses homens estavam. Esses homens transpiravam Deus. Estes homens pensavam nos céus. Esses homens tinham uma parceria, uma sociedade com o Espírito Santo. Eram homens cheios do Espírito de Deus. E o mesmo Espírito continua na terra, disposto a vir sobre nós. Que nesta manhã você diga: venha sobre nós. Venha sobre nós, Espírito de Deus. A Bíblia diz, amado, que a morte e a vida estão concorrendo por um indivíduo, e esse indivíduo é você. A morte de um lado, amado, querendo te aprisionar e te matar, mas o Espírito de vida e paz, eu gosto dessa palavra, vida e paz. Todo mundo, amado, que vive na carne, vive perturbado. É uma inquietação que nada está bom.
Está na igreja, não está bom. Está no trabalho, não está bom. Está em casa, não está bom. Sonhou em morar naquela casa, está morando naquela casa, mas já não está bom, eu quero outra. Tem aquele carro, mas não está bom, eu quero outro. Está na igreja, o pastor até que prega bem, mas tem umas coisas no pastor. Tem outros até que dizem assim, a pregação é até boa, mas comer filé... Eu ouvi um desses dias, a meu respeito, eu escuto tudo no espírito, tá, querido? Presta atenção no que eu estou dizendo. Você pensa o quê? Não é à toa que eu durmo às 3, 4 horas da manhã, tá? Eu escuto tudo no espírito. Alguém esses dias falou, o Espírito de Deus só me fala para eu ficar mais espiritual. Alguém esses dias falou assim, não, é bom comer filé, mas filé todo dia enjoa. Tua sorte é que Deus não dá o teu CPF para mim. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é gentil. Ele só fala, mas não fala quem é, que é para eu não pegar raiva. Porque ele sabe que eu sou humano. E a Bíblia diz, a tua ira não pode se pôr sobre o sol sobre a tua ira. E eu fico escutando conversa. Estou te dizendo, irmão, ou Deus está me revelando ou estou ficando louco. O apóstolo Paulo diz assim, se eu conservar o juízo é para Deus, se eu perder o juízo é para Deus também. Porque o apóstolo Paulo já estava sendo considerado como doido também. Você entende isso, amém? Contei a história um desses dias que um irmão veio desesperado quando terminou o culto. Falou, pastor, você me colocou numa sinuca de bico. Porque até o gesto que a irmã falou comigo lá em casa essa noite, você fez, com certeza ela vai dizer que fui eu que fofoquei, não tem jeito. Eu digo, é mesmo, você disse letra por letra, palavra por palavra, ainda fez o gesto da mulher rodando o dedo e cruzando a perna. Ela vai saber que foi ela. Eu digo, ainda brinquei com o irmão, digo, bem feito, vai escutar fofoca. Queridos, vivam a vida no Espírito. Vivam a vida no Espírito, querido. Começa a satisfazer, amado, o Espírito de Deus. Começa a agradar o Espírito de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Isso explica muita coisa. O camarada que vive na carne, amado, ele não se sujeita a Deus. O camarada que vive na carne, querido, ele não vive uma vida em sujeição ao Espírito de Deus. O camarada que vive a vida na carne, amado, ele não respeita as autoridades que é constituída por Deus. Eles não honram os seus líderes porque eles vivem na carne. Mas se você, querido, agrada a Deus, verso 8 diz assim, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deixa eu te dizer um negócio. Qual é a importância de agradar a Deus? A Bíblia fala de homens que acharam graças aos olhos de Deus. Isso é agradar a Deus. Homens, amados, que buscaram. A Bíblia diz de Enoque. Enoque teve uma hora que começou a olhar para a terra, e ele ficou tão enfastiado com a terra, ele começou a buscar a Deus, Deus tomou para si. Desapareceu o homem. Deus disse, vou deixar você nesse ambiente nada. Vou levar você para o ambiente que você está acostumado, os céus. Quando você se torna, amado, alguém que deseja os céus, mas muito mesmo, Deus toma você para Ele. Você entende isso, amém? A Bíblia diz, amado, de homens que acharam graças aos olhos de Deus, homens que agradaram ao coração de Deus. Um belo dia, no capítulo 6 de Gênesis, Deus se arrependeu de ter feito o homem e disse, eu vou acabar com essa raça. E de repente Deus passeando sobre a terra para fechar a conta, para acabar com a raça humana. A Bíblia diz assim, Deus viu Noé, e Noé achou graças aos olhos do Senhor. Você entende isso, amém? Achou graça aos olhos do Senhor. Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, no verso 17, no capítulo 33, Deus diz assim, ok, marchem para a terra, entrem na promessa, eu vou mandar o meu anjo com vocês. Moisés vira para Deus e diz assim, Senhor,
o Senhor vai mandar um anjo. Senhor, nós somos teus. Nós não desejamos apenas a bênção, nós desejamos o abençoador. Senhor, nós não queremos viver uma vida terrena, isso aqui é só consequência, porque nós aprendemos a conviver com a Tua glória. Senhor, se o Senhor não for conosco, não faz nós sairmos desse lugar. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. E de repente, Moisés começa a orar, e a Bíblia diz no verso 17 do capítulo 33 de Êxodo, que o Senhor olha para Moisés e diz assim: ok, Moisés, achaste graça aos meus olhos. Tu és um homem que achaste graças aos meus olhos. Eu me agrado de você, Moisés. Eu gosto de você, Moisés. Moisés, porque o teu pensamento não estão nas bênçãos, Moisés. Porque os teus pensamentos não estão nas coisas desta terra, Moisés. O teu pensamento é viver numa outra dimensão, Moisés. Eu irei contigo, filho. Porque tu achaste graça aos meus olhos, você agradou meu coração. Querido, quando alguém agrada o coração de Deus, Deus pega essa pessoa, querido, e carrega ela no colo, carrega ela nos seus braços. Quando alguém, querido, começa a viver uma vida no Espírito e não mais segundo a carne, esse alguém tem desejo da glória de Deus, que foi a segunda coisa que Moisés disse para Deus. Moisés disse assim: Senhor, mostra-me a tua glória, eu quero ver a tua glória, Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus disse: ok, filho, eu vou mostrar a você a minha glória. Moisés diz: não só a glória, eu quero ver a tua face. Moisés é abusado. Já que eu agradei, já que eu caí na graça de Deus, eu vou me esbaldar, eu quero ver a tua face. E Deus disse para ele assim: a face não dá, Moisés, porque se você ver a minha face, você morre, e eu ainda tenho um servicinho para você. Mas se esconda aqui na fenda da rocha, eu vou passar, e você vai ver a minha glória. Eu vou resplandecer sobre você. Mas o apóstolo Paulo diz assim que há uma condicional: se de fato o Espírito de Deus habita em vós, se de fato Ele habita em você, você vai achar graça aos olhos de Deus, e Deus vai mostrar essa glória. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. A glória de Deus, amado, não é simplesmente um reteté de Jeová, não. A glória de Deus é uma presença gloriosa, é uma presença transformadora, onde tudo muda, até os meus sonhos, até os meus projetos, tudo é alterado, porque o Espírito de Deus está naquele lugar. Porque o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Espírito de Deus está sobre você. Você vai encontrar paz. Aquela inquietação que nada estava bom, agora começa a encontrar a paz que excede todo o entendimento. Agora começa a vir, amado, algo dos céus. Agora começa, amado, a viver uma dimensão diferenciada. Você vive aqui como se não vivesse aqui. Nada mais tira o teu sono, nada mais rouba a tua paz, porque você está cheio do Espírito de Deus, porque você se interessa pelo Espírito de Deus. O Senhor Jesus estava dizendo isso a Nicodemos. O Senhor Jesus estava dizendo isso a Nicodemos, Evangelho de João, capítulo 13, eu já estou encerrando, verso 5. Ele diz assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo, mas é necessário nascer da água e do Espírito. Tem muita gente que só nasceu da água, tem muita gente que creu, tem muita gente que passou pelo batismo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso, ele pergunta para os irmãos: e aí, vocês já conheceram o Espírito Santo? Irmãos, era algo palpável, era uma glória de Deus palpável. Você já pensou alguém chegar e dizer assim: e aí, já conheceu o Espírito Santo? Já foi apresentado a ele? Literalmente. E os irmãos disseram assim: não, nós só fomos batizados na água, o batismo de João.
Mas o Senhor Jesus disse que você tem que nascer da água do Espírito. Diga ao irmão que está do seu lado, tem que nascer da água do Espírito. Tem que buscar avivamento, querido. Tem que buscar a presença de Deus. Tem que buscar a glória de Deus. Batizou e aposentou por quê? Batizou, amado, e achou que já ganhou o céu por quê? Tem que buscar a glória de Deus. Tem que acordar pelas manhãs e dizer: Espírito Santo, eu quero a tua presença. Espírito Santo, este dia para mim, ele tem que ser um dia espiritual para mim. Jesus fala uma coisa, uma chave maravilhosa, em João 3,6, quando ele estava ensinando Nicodemos. Ele disse assim, olha, Evangelho de João capítulo 3, verso 6, assim, olha, quem nasce do Espírito é Espírito. Quem nasce, diga para o irmão que está do seu lado, diga: quem nasce do Espírito é Espírito. Quem nasce do Espírito é Espírito também. Quem nasce do Espírito, amado, é convidado a viver numa esfera diferente, se torna Espírito também. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Quem nasce do Espírito, querido, anda na dimensão do Espírito. Quem nasce do Espírito, querido, anda cheio de poder, anda cheio de autoridade, anda cheio da virtude de Deus, anda cheio da unção de Deus, anda na glória de Deus, porque quem nasce do Espírito se torna Espírito também. Mas a Bíblia diz que o homem carnal não discerne as coisas espirituais. O homem carnal, amado, só pensa no churrascão que vai pegar daqui a pouco, e na demora do pastor que está com o pé na minha janta, ou no meu almoço. Mas se você, querido, viver uma vida no Espírito, o Espírito de Deus, amado, Deus está nos preparando para algo grande. Eu quero que você entenda isso. Irmãos, eu tenho orado para essa igreja deixar o Espírito de Deus agir. E eu quero denunciar você nesta manhã que em muitos casos você não tem deixado o Espírito de Deus agir, porque você não tem desejado o Espírito Santo, porque você não tem buscado o Espírito Santo. Você tem que deixar o Espírito de Deus agir. Você tem que deixar, amado, o Espírito Santo de Deus vir sobre nós. Amado, por que nós estamos aqui nesta manhã, se não para que o Espírito de Deus nos possua por completo? Clame para que o Espírito de Deus venha e me faça como Ele, porque o que é nascido do Espírito é Espírito. Há uma nova ordem de vida para você, querido. Escuta o que eu estou te dizendo, há uma nova ordem de vida para você. A sua vida vai mudar completamente se você se tornar um com o Espírito de Deus, porque o que é nascido da água e do Espírito se torna Espírito também, se torna príncipes de Deus, governantes de Deus, homens e mulheres cheios do poder de Deus, homens e mulheres que andam na dimensão do Espírito, num relacionamento com Deus perfeito. Se você entrar nessa casa, irmãos, e sair do mesmo jeito e não sentir nada, desculpa eu te dizer, é porque você está vivendo uma vida carnal. É porque você está flertando com Deus e com o mundo. Você está querendo se dividir entre os prazeres e a busca. É porque você está tentando se dividir entre os céus e a terra. Você tem que fazer uma escolha nessa manhã. Escute o que o Espírito de Deus está dizendo para você nesta manhã. Você precisa fazer uma escolha hoje entre o céu e a terra. O que você vai querer? O que você vai desejar? Viver numa dimensão celestial ou viver a vida toda numa dimensão terrena? Isso, amado, nos leva a uma mediocridade quando nós encerramos os nossos pensamentos naquilo que é terreno. Mas quando, amado, eu me ligo nos céus e eu digo: Espírito de Deus, eu quero mais de Ti.
Querido, que você comece a buscar mais de Deus e diga: eu quero mais de Ti. Eu quero fazer um desafio para você nesta semana, que você, amado, coloque isso como uma prioridade na sua vida. Eu quero mais, Senhor. Diga assim ao Espírito de Deus: Deus, se é real isso, esse negócio de ficar escutando vozes, a voz do Teu Espírito eu quero ouvir. Senhor, se é real esse negócio de ser arrebatado, eu quero ser arrebatado. Senhor, se é real esse negócio de falar em profecia, eu quero falar em profecia. Senhor, se é real esse negócio de ter visão, eu quero ter visões. Eu quero ter os olhos abertos. Senhor, se é real esse negócio de milagre, eu quero ser um agente de milagre. Eu quero impor as mãos sobre os enfermos e em Teu nome curar. Eu quero a Tua glória, eu quero a Tua presença, eu quero mais de Ti, eu quero ser cheio. Recanta rabachome, canta lamanais. Aleluia, eu quero ser mais cheio. Deus, eu quero sair, Deus, desta inércia. Eu quero sair, Senhor, dessa paralisia espiritual. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de Ti, Espírito de Deus. Irmãos, Deus, eu te dizer uma coisa: se é para viver uma vida de crente, se é para viver uma vida de crente, querido, sem a presença do Espírito Santo, eu não sei o que você está fazendo. Se é para viver, querido, uma vida de crente sem a presença do Espírito Santo, então eu não sei o que você está fazendo. Quando você levantar pela manhã para vir à casa do Senhor, diga: Deus, fala comigo. Quando você, amado, colocar os seus pés dentro desta casa, diga assim: Senhor, eu estou aqui. Fala, Espírito Santo, fala comigo. Eu quero ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Fala comigo, Espírito de Deus. Você pode dizer isso agora: fala comigo, Espírito de Deus. Curva a sua cabeça onde você está e diga assim: fala comigo, Espírito Santo. Fala comigo, Espírito de Deus. Eu quero ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Espírito de Deus. Eu quero Te ouvir. Oh, enche a minha vida, Espírito de Deus, enche a minha vida. Oh, Espírito Santo, vem sobre mim, derrama-te sobre mim. Eu quero Te buscar, eu quero Te adorar mais e mais. Eu quero andar na Tua presença. Ore ao Espírito Santo. Diga: Deus, se existe essa dimensão que o Senhor está dizendo, eu quero entrar nela. Deus, se existe esta dimensão, eu quero entrar nela. Senhor, eu não quero ser carnal, mas eu quero ser espiritual. Eu quero andar em Ti, Senhor. Eu quero andar na Tua presença. Fala comigo, Espírito Santo. Invoque, igreja, a presença do Espírito Santo. Você é a igreja pentecostal. Você é uma igreja, amado, que sabe o caminho. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui. Oh, Espírito de Deus, Tu estás aqui. A liberdade aonde Tu estás, Senhor. Livre eu sou para Te adorar. Vai adorando ao Espírito Santo de Deus. Está a liberdade. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Deus está a liberdade. Comece a buscar o Espírito de Deus. Onde o Espírito, seja qual for o compromisso que você tem nessa manhã, não pode ser maior do que estar na presença de Deus.
nossa